Bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Eu sou o pastor Gilvair de Oliveira. Você que é novo no nosso canal, que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe essa mensagem que liberta os homens para que outras pessoas também possam entender a palavra de Deus. A mensagem que você vai ouvir nesta noite, ela está baseada no capítulo 21 do Apocalipse e será sobre a Nova Jerusalém. Veja a dimensão e a grandiosidade desta cidade. Após a vinheta, fique com a mensagem. Estamos ministrando uma palavra no livro do Apocalipse, capítulo 21, a partir do verso 9. Se você quiser consultar aí na sua Bíblia, na sua casa, onde você estiver, no teu celular, no teu computador, pode consultar, porque com certeza é uma palavra que vem para a tua edificação. É uma palavra de revelação, ou do livro das revelações, como disse o apóstolo João, revelações que ele recebeu de Deus por meio de Jesus, que por meio do seu anjo transmitiu para as pessoas. Então, meus amados, deixe aí na sua casa um lápis, uma caneta, um papel na mão para você fazer algumas anotações. Com certeza você vai precisar fazer essas anotações. E compartilhe essa mensagem com outras pessoas, que eu tenho certeza que ela vai impactar a tua vida. Veja bem, o apóstolo João, ele, neste texto bíblico, claro que o texto foi escrito bem posterior, no objetivo aqui não é dar uma aula teológica, não é esse o propósito, mas ministrar uma palavra para a tua edificação. Então o apóstolo João, ele começa dizendo assim, 21 e verso 9 do Apocalipse: Então um dos 7 anjos que traziam as 7 taças cheias das últimas ou dos últimos flagelos aproximou-se de mim e orientou-me: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele está falando de uma revelação, de uma visão. O texto está dizendo que a noiva, a esposa do Cordeiro, não condiz com a realidade, porque ele vai falar de uma cidade. E a noiva, que é a esposa do Cordeiro, é a igreja. Ele não está falando da igreja, mas ele vai falar de uma cidade celestial, uma cidade celeste, uma cidade que vem dos altos céus. Veja o que ele diz no verso 10. Então ele vai falar de uma cidade que vem dos céus, a cidade celestial, a qual ele denominou de Nova Jerusalém. Veja que ele diz, e ele quem? O anjo, verso 10, e ele, o anjo, no caso, me conduziu no espírito à parte alta de uma montanha, ou a um grande e alto monte, e revelou-me a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Como eu te disse, o versículo anterior não pode estar tratando da noiva da igreja. Então tem algum erro que ocorreu aí. E veio agora o anjo que levou João, e ele diz que foi em espírito. Eu não sei se ele sabe realmente o que é ser levado em espírito, mas ele está dizendo que ele foi levado a um grande e alto monte, Apocalipse 21, verso 10. E de cima deste grande e alto monte, ele viu a Nova Jerusalém, a Santa Jerusalém,
que de Deus descia dos céus. Imagine o tamanho deste monte, se é realmente um monte aqui da terra ou se é uma revelação de algo que ainda precisa ser compreendido. Eu não vou tratar desse assunto neste contexto agora, mas eu garanto para você que de cima de um monte daqui da terra, o Everest, por exemplo, do pico do Everest, não foi o Everest porque não está mencionando isso, não daria para ver nem um terço da santa cidade, a Nova Jerusalém, que desce dos céus. Mas foi mostrado a João por um anjo, foi visto, João viu, e ele vai dar as características, João vai mostrar por meio de uma linguagem clara e objetiva quais são as características desta cidade, desta santa cidade que descia dos céus. Veja o que diz o verso 10 e o verso 12. Vamos ler. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu esplendor era como o brilho de uma joia lapidada e muito preciosa, assim como um grande diamante feito de cristal puro. Veja, e o verso 12, tinha um sólido e altaneiro muro com 12 portas e 12 anjos junto aos portais, com 12 portais e 12 anjos junto aos portais. Nessas portas adornadas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Veja que esse número 12 é um número dentro do contexto bíblico que traz algum tipo de conotação, mas eu não vou falar de numerologia. Mas veja que o número 12, ele vai aparecer por várias vezes nesse texto bíblico. 12 portas, 12 anjos, 12 tribos, 12 apóstolos, 12 nomes, 12 fundamentos, e vai por aí afora. Este número, ele tem uma conotação espiritual muito grande. Então veja que as 12 portas da cidade, ou portais, em algumas traduções bíblicas, como a João Ferreira de Almeida diz portas, e outra tradução bíblica, como eu estou usando aqui, a João Ferreira de Almeida e a King James, fala de portais. Eu não posso afirmar se trata-se de portais que leva a uma outra dimensão. Eu quero que você pense, possivelmente, trate-se de portais que leve a uma outra dimensão. Eu não estou afirmando, mas há uma probabilidade por aquilo que está escrito aqui. Então veja, meus amados, que a cidade tinha um muro, o muro tinha 12 portais, e lá tinha o nome das 12 tribos de Israel. Agora vamos em frente aqui. Veja bem, o versículo 16 diz assim: a cidade, João começa a descrever outras características desta cidade. E eu quero que você preste bastante atenção, você que está me assistindo pelo Facebook ou vai me assistir pelo YouTube. Então preste atenção, ou que seja compartilhada essa mensagem no WhatsApp. Preste atenção naquilo que vai ser narrado, naquilo que vai ser falado. Veja, verso 16. A cidade era quadrangular, ou estava situada em um quadrado. A cidade era quadrangular, isso aqui na Bíblia King James, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram também iguais ao comprimento. Eu estou usando a King James, mas eu vou ler também na João Ferreira de Almeida, para que você se situe aí na sua casa e veja. A cidade estava situada
em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana de 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Por que eu fiz questão de usar as duas traduções bíblicas? Porque a King James já traz a dimensão da cidade, 2.200 quilômetros, mas a João Ferreira de Almeida, ela não traz em quilômetros, ela fala deixa eu ver a palavra aqui que fala na João Ferreira, estádios. Estádios era uma medida que João conhecia muito bem nos seus dias. E veja que a cidade é uma cidade que é um mistério que nós vamos revelar e vai deixar de ser mistério. Já falei algumas vezes no templo, nos cultos, mas vou trazer essa revelação da parte de Deus para o seu coração nesta noite. Veja que a cidade era quadrada ou quadrangular e ela tinha comprimento, largura e altura iguais. Então é uma cidade cúbica, diferente das cidades do planeta Terra, das cidades terrestres, que são cidades horizontais. Esta cidade, ela é cúbica e ela foi medida até 12.000 estádios. Esta palavra, até 12.000 estádios, pressupõe que possa ser que tenha alguma medida a mais, mas eu não vou conjecturar aqui. Ela foi medida até 12.000 estádios, que era uma forma de medida que João conhecia muito bem. Eu vou trabalhar em cima disso que foi escrito, ou do que ficou escrito. Você está com lápis, papel na mão, uma caneta na mão para fazer os cálculos. Nós vamos ver os cálculos desta cidade. E aí a gente vai compreender que o Deus que nós acreditamos, que nós servimos, é maior do que o que você pensa ou do que o que você imagina. Então ela foi medida até 12.000 estádios. Como eu disse, estádio era uma forma de medida da antiguidade. O apóstolo João conhecia muito bem esta fórmula de medida, tá bom? Então veja, 12.000 estádios. Cada estádio que João está narrando correspondia ou corresponde a 185 metros. Anote aí, 12.000 estádios, 185 metros cada estádio. Então agora você vai pegar 12.000, faça no seu celular ou no cálculo, quem é rápido aí, 12.000 vezes 185. Quando você faz a multiplicação de 12.000 vezes 185, você vai ter 2.220 quilômetros. Então a King James, que traz aqui 2.200, ela engoliu 20 quilômetros aí, tá? Então 12.000 vezes 185, que é a medida de um estádio, dá 2.220 km. Então a cidade que João está narrando aí, que ele está falando, tinha comprimento, largura e altura de 2.220 km, 2.220 quilômetros. Dá para você imaginar a dimensão desta cidade? Por isso que quando a King James traz aqui a palavra portais, dá para se entender e você vai compreender já já este assunto que nós vamos revelar também. Então nós já temos um número. Que número que nós temos? 2.220 km. Vamos em frente. Eu vou pegar, pegue aí, anote aí, 2.220 vezes 1.000. Pastor, mas por que eu vou multiplicar 2.220 vezes 1.000? Porque 1 quilômetro é 1.000 metros. Então eu estou pegando 1 quilômetro. Se são 2.220 quilômetros, eu vou pegar esses 2.220 quilômetros e multiplicar por 1.000, que é 1.000 metros. Porque eu quero saber agora qual é a dimensão da cidade em metros e não mais em km. Em km eu já sei. Nessa multiplicação, 2.220 km vezes 1.000, que é 1 quilômetro é 1.000 metros, eu vou ter 2.220.000 metros. Dá para você imaginar a dimensão desta cidade? 2.220.000
220.000 metros em comprimento, largura e altura. Qual é a dimensão da cidade? 2.220.000 metros em comprimento, largura e altura. Mas não revelamos quase nada ainda. Vamos em frente, tem muito mais coisa. Então eu já sei que a cidade tem 2.220.000 metros. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses 2.220.000 metros e vou dividir por 3. Por que eu vou dividir 2.220.000 metros por 3? Por que por 3? Por que não por 4, por 5? Por que eu tenho que dividir por 3? Porque na Escritura está dizendo que o comprimento, a largura e a altura eram iguais. Se tem comprimento, largura e altura, você tem uma superfície tridimensional. Você tem três coisas, o dedo não apareceu aqui, 3. Então você vai dividir por 3 para você encontrar algum denominador. Tá certo? Acho que vocês entenderam. Então quando eu divido 2.220.000 por 3, eu vou ter o número de 740.000. 2.220.000 dividido por 3 dá 740.000. Mas 740.000 o quê? 740.000 o quê? Veja, se a superfície é cúbica, significa que são 700, agora assustem, é revelação de Deus, é revelação bíblica, é revelação da Escritura, 740.000 andares. 740.000 andares. Seria cada andar, eu não estou afirmando, eu estou conjecturando, eu estou pressupondo, seria cada andar desta magnífica e esplendorosa cidade uma dimensão? Cada andar desta cidade seria uma dimensão? Eu não sei, você pensa, você imagina. Então veja, irmãos, a dimensão, o tamanho, a grandeza, a grandiosidade da cidade chamada pelo apóstolo João de Nova Jerusalém. E que esta cidade é o local onde os santos passarão a eternidade. Mas não acabou ainda não. Não acabou ainda. Nós vamos em frente um pouquinho aí, tá bom? Veja o verso de número 18. Acompanhe aí na sua casa, acompanhe na Bíblia, veja. Olha o que diz. O muro era todo feito de diamante e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Veja, irmãos, que coisa! Olha, ela tem um muro, a cidade ela tem um muro, ela é cercada por uma muralha de dimensão de 60 ou 70 metros. A dimensão da muralha é 60 ou 70 metros de altura. Veja, só que, olha o que chama a atenção, veja qual é o valor do muro da cidade. A parte externa, é a parte externa do muro, veja. Olha o que diz, o muro era todo feito de diamante. Dá para calcular o valor da muralha? Era todo feito de diamante. O muro da cidade e a cidade de ouro puro. Dá para calcular o valor dessa cidade, a grandiosidade desta cidade? Eu quero que você analise, que você pense que o nosso conhecimento que nós temos a respeito de Deus, da cidade celestial, de espiritualidade, está muito aquém. Está muito longe de ser da realidade, daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós pensamos. E olha que eu estou usando aqui, e eu não vou nem fazer nenhum outro tipo de associação com outro texto bíblico, porque tem outros textos bíblicos que vão abordar este mesmo assunto, mas eu vou ficar somente dentro do Apocalipse. Deixa eu molhar a garganta aqui.
Olha o que diz o verso 21. Os 12 portais eram 12 pérolas. Falando das portas, os 12 portais eram 12 pérolas. Cada um dos portais construído a partir de uma só pérola. E a rua principal da cidade era de ouro puro, reluzente como vidro límpido. Veja, meus amados, diamante puro, ouro puro. Olha, pérola, 12 portais. Dá para você imaginar a dimensão disso? Dá para você imaginar o valor? Dá para você pensar o que significa isso? Dá para você entender que Deus está muito além? Veja, vai analisando comigo aí, vai pensando. Eu não estou nem pegando, não estou fazendo sermão, não estou fazendo nada disso. Estou pegando versículos bíblicos, estou destrinchando e estou te explicando o que é a Nova Jerusalém, o que é esta cidade celestial. Veja o verso 22, olha o que diz: contudo, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu santuário. A linguagem figurativa aqui, porque o que está dizendo, quem comanda esta cidade não é anjo, não é arcanjo, não é. Quem comanda esta cidade é Deus e o Cordeiro. É Deus e o seu Cordeiro. É Deus que comanda, é Deus que dirige. Esta cidade nunca vai ruir, ela nunca vai cair, ela nunca vai ser destruída. Por que ela não vai ser destruída? Porque quem comanda ela é Deus. Quem coordena ela é Deus. Quem dirige esta cidade, quem comanda é Deus e o seu Cordeiro. Deus e o Cordeiro são os comandantes da cidade. Olha o verso 23. A cidade também não necessita do sol nem da lua para que brilhem sobre ela, pois a plena glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é o seu candelabro. Veja, uma cidade onde os santos, veja que eu não disse que são os salvos. Tem uma diferença que eu não vou explicar hoje entre santo e entre salvo. Os santos irão, onde os santos irão morar, onde os santos irão passar a eternidade. Talvez você até compreenda um pouquinho, mas eu não vou explicar nos mínimos detalhes este assunto de santo e de salvo. Eu disse que a cidade é onde os santos irão passar a eternidade. Então veja, ó o que diz: a cidade não necessita de luz do sol, ela não necessita de luz da lua. Por quê? Porque quem iluminará a cidade é a glória. Glória é o poder. É o poder de Deus, é Deus que iluminará, é Deus que comandará, é Deus que coordenará, é Deus que operará nesta cidade. Você vai para lá, você vai morar lá, você tem um lugar lá, é um condomínio fechado, só entrará lá os santos. Quem não for santo, não entra. Veja o que diz o verso 24, porque vai confirmar alguma coisa. Eu não vou explicar entre santo e salvo, mas vai confirmar. Olha o que diz o verso 24 deste texto: as nações andarão sobre a luz dessa cidade, e os reis da terra lhe trarão suas riquezas. Então as nações, se tem nações, essas nações são salvas, mas elas não estarão dentro da Nova Jerusalém, dentro da cidade celestial, mas elas andarão à luz. Nós estamos falando de um novo existir, de um novo tempo, de uma nova época. Nós estamos falando de um tempo eterno, onde esse sol deixará de existir, esse planeta ou coisa dessa natureza. Nós teremos um novo existir, como disse o apóstolo João no verso 1 desse texto. O primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe, mas tem nações, e as nações andarão sob a luz desta cidade, mas não entrarão lá. Andarão sobre a luz dessa cidade, mas não entrarão lá. Veja o que diz o 25, verso 25: os seus portais
estarão continuamente abertos todos os dias, porque ali não haverá noite. Os seus portais estarão abertos todos os dias, porque ali não haverá noite. Esta cidade foi a cidade que Jesus disse: eu vou preparar lugar, e quando eu for, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Eu vou concluir esta palavra. Agora veja o verso 27, porque é muito importante você, caro amigo, que está ouvindo esta palavra, que está me acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube ou por qualquer outra rede social. Veja o que diz o verso 27 sobre esta cidade. Nela jamais entrará qualquer coisa impura. Nela jamais entrará qualquer coisa que a contamine, qualquer coisa que seja impura. Jamais entrará. Tampouco alguém que pratique ações vergonhosas ou mentirosas. Quem pratica ações vergonhosas, isso aqui está relacionado com o pecado, com a maldade do ser humano, ou alguma coisa mentirosa, quem vive na prática da mentira, do engano, não entrará lá. Lá não haverá espaço para quem é mentiroso, seja no aspecto social, seja no aspecto político ou no aspecto religioso. O político já sabe que não entra lá. A maioria deles, a grande maioria deles, porque vive na prática da mentira, do engano, tem que provar. Lá não tem tribunal para ninguém provar nada, porque Deus já sabe de tudo e já sabe quem vai entrar. Agora veja, lá não entrará quem pratica ações vergonhosas ou mentirosas, mas unicamente aqueles cujos nomes estão gravados no livro da vida do Cordeiro. O teu nome está gravado no livro da vida do Cordeiro? Você já aceitou Jesus como Salvador da tua vida? O Cordeiro é Jesus. Se o teu nome estiver gravado no livro da vida do Cordeiro, você entrará lá. Compartilhe essa mensagem. Deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas para que sejam alcançadas pelo poder de Deus. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva em nome de Jesus.